Bom dia, irmãos. Eu quero gravar um vídeo para você. Olha, quero te dizer a hora. São 1h59, tá vendo? Irmãos, eu quero dizer para vocês que ontem, à tarde, eu sentei ali com meu esposo, eu tinha ouvido uma palavra de um pastor muito amigo a respeito do arrebatamento, ele nos perguntando se nós estávamos prontos. E eu sempre estou vendo essas palavras liberadas pelos irmãos, amém? E eu falei assim para o meu esposo: meu Deus tem falado com muita gente a respeito do arrebatamento. Será que o Senhor também vai falar conosco? Será que o Senhor também vai nos avisar? Esse foi o meu questionamento com meu esposo. Eu fui dormir por volta de umas 10, menos até, umas 9h20 da noite. Irmãos, eu acordei agora 1h20. Mostrei o relógio para vocês. Mostro de novo, ó. Eu não sei se dá para entender, né? O celular faz assim, né? São 1h, já são 2h01, 2h01, 2h02. Eu fiquei refletindo, porque, desculpa eu estar tossindo, né? Irmãos, se alguém mais que não me conhece bem esse vídeo, né? Eu me chamo Iracema Araújo, sou profeta. Eu moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. As madrugadas aqui já estão frias, amém? E eu tive um sonho, que eu acordei de súbito, era 1h20, e esse tempo todo eu fiquei orando e refletindo. Eu falei, não, eu vou gravar, para que eu não esqueça, né? E eu vou orar para ver se é para publicar, amém? Se você estiver assistindo, é porque o Espírito Santo deu a palavra rema para publicar. Irmãos, eu sonhei que eu estava numa casa, não é, eu moro em apartamento, mas eu estava numa casa. E ali, naquela casa, eu tinha a impressão que eu estava com a minha família, mas as pessoas eram diferentes. Consegue entender? As pessoas eram diferentes. E de repente eu comecei a ouvir um barulho, um som vindo dos céus, E eu olhei para os céus, eu corri para a varanda. Era uma varanda toda fechada de grades, assim. Uma varanda grande na frente. E eu olhei para os céus azuis. Eu via tanto anjo. Mas todos os anjos, cada um carregava uma pessoa. Irmãos, era glorioso. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? É o arrebatamento. Meu Deus, eu vou ficar aqui no portão porque um anjo desse vai vir me pegar. Ele não sabe que eu estou aqui dentro desta casa. E eu abri o portão e eu via que algumas pessoas corriam pela rua e virou um tumulto a cidade. E assim, gente, os anjos, pensam seres gloriosos, pensam pessoas de uma beleza estonteante, sabe? Os cabelos, todos eles com os cabelos cheios de flores, assim, sabe? E eles eram claros e os cabelos escuros iguais aos meus, né? Esses que ainda restam, é porque ainda tá ficando branco. E eu fui para a rua e de repente começam a passar anjos perto de mim. Eu falei, Deus, eles não me pegam, eles não me levam. Por que não estão me levando? Aí veio um anjo voando assim. Eles não tinham asa, eram umas vestes celestiais. E eles eram gloriosos, irmãos, gloriosos.
E eu disse, o que está acontecendo? É o arrebatamento? Ele disse, sim, é o arrebatamento. Eu disse, você não vai me levar? Ele disse, eu peço desculpas. Infelizmente, Jesus disse que não é para te levar. Irmãos, quando ele disse isso, eu disse, Jesus disse que é para eu ficar. É para eu ficar. Ele disse, sim. E ele voando e conversando comigo, vindo de lá, no final da rua, na esquina. E ele vindo. E eu disse, então leva o meu beijo para Jesus. Ele disse, sim, eu darei um beijo a ele por você. E ele subiu, irmãos, e eu olhava. Milhares de milhões. Milhares de milhões. Subindo, levando as vidas. E de repente, eu entendi ali que eu ia ficar, e aí eu vi a minha nora, ela parecia estar com meu neto. Irmãos, ficaram muitas crianças, mas as crianças que ficaram, elas não pareciam crianças, sabe? Era como se elas fossem uma ilusão para nós que ficamos. E aquilo tudo, e a gente começou a conversar, e os que foram ficando foram se aglomerando, e a gente presenciando aquele arrebatamento, e eu disse para minha nora, será que meu filho ficou? Será que meu filho foi? Ela disse, liga para ele. E eu corri dentro de casa para pegar o celular. Irmãos, tudo estava mudado. Havia uma outra tecnologia. Você não consegue entender. Era uma outra tecnologia. E quando eu tentei ligar para o meu filho, ele era como se ele tivesse chegado na minha casa e eu abracei. Mas ele era diferente. Ele não era no biotipo que ele é. Era todo alto, esguio, cinturinha fina. E ele disse, não, mãe. Assim com uma voz distorcida. Não, mãe, eu fiquei. Eu vou cuidar de você. Bem assim, irmãos, uma coisa amorosa. E eu abracei e disse, meu filho, será que suas irmãs ficaram? Seu irmão ficou? Ou ficou só a sua mãe e você? E começou a entrar criança. Irmãos, entrava criança. De tudo enquanto era lugar. E a palavra não diz. A gente sabe que as crianças, elas são guardadas no Senhor, apesar que hoje tem um ataque muito grande nas crianças. Eu peço perdão pelo vídeo tão longo. E aí, quando eu saí, eu fiquei, era como se eu já não pudesse mais ter liberdade para sair de dentro daquela casa. E ele disse assim, prepara, você vai operar a sua coluna. Eu disse, mas eu vou operar? Não, você vai tomar esse remédio aqui. E aí ele já saía, já falava com um homem, já tinha um homem de uma aparência próxima dele, em pé na calçada, assim como se ele fosse uma posição de um guarda, né? Uma posição de um guarda. Já era o vigilante daquela casa. Começou a aparecer. Eram muitas crianças e aquele vigilante. E ele disse assim, ele diz para aquele guarda, ela vai tomar o remédio tal, tal, tal. Ele disse, gente, mas olha só, eu não estou precisando operar, eu nunca tomei essa medicação. Você vai tomar. Algo assim, de um controle. A sensação que eu tinha eu não posso mais tomar decisões. As decisões a respeito da minha vida é tomada por aqueles homens que parecem ser seus parentes, mas eles não são. E aí, a minha nora permanecia ali na calçada, e eu falei, não, eu vou entrar e vou ligar para ver se minhas discípulas, se minhas amigas ficaram, só eu fiquei. E eu entro e pego, irmãos, a tecnologia mudou.
tem algo relacionado com a tecnologia. Eu peguei uma espécie de celular e ele era todo de ouro, parecia um vaso de ouro, uma coisa assim, sabe? Algo estonteante. E eu fui na varanda ligar para uma amiga, lá no meu estado de origem. E quando eu liguei, eu olhei para o céu. Eu fiquei olhando e eu perguntei, alô? E ela atende, aí eu falo, uau, você ficou? Ela disse, eu fiquei. Eu fiquei pensando se você tinha ido, se você tinha... Irmãos, pensa na aflição. Pensa na aflição. Pensa na aflição. E ela disse, corre para a varanda. Olha o que está saindo dos céus. E eu olhei, irmãos. Eu sou profeta, amém? E eu fico aqui quietinha, em silêncio, escondida em Deus. Eu vejo tanto profeta, fala. Não, tô quietinha, escondida. E eu olhei para o céu. E ali no céu eu vi que muitos relógios estavam indo para o céu também. Muitos objetos eram coisas que pertenciam aos santos, sabe? Irmãos, a sensação que eu tinha, o arrebatamento, 1 Coríntios capítulo 15 não fala sobre isso, fala que os mortos ressuscitarão primeiro e que depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas tem algum significado, Deus está falando algo para nós. E eu via muitos caixões, mas muitos caixões. E por baixo dos caixões passavam-se muitos relógios. Pensa, irmão, relógios de todas as formas, jeito, relógios de parede, relógios antigos, relógios novos, relógios. Irmãos, Deus está falando de tempo. Deus está falando de tempo. Eu só consigo entender isso. Deus está falando de tempo. E para encerrar, irmãos, eu peço perdão. Eu nem sei se esse vídeo grande desse jeito publica. Eu nem tenho noção. E aí eu saio daquela contemplação dos céus assim. Irmão, estou gravando para não esquecer nada. Eu olhei e milhares de crianças começaram a invadir a casa como se fossem sentadas em pequenos rolos compressor de inox, assim, de alumínio. E aquilo ia destruindo tudo, irmãos. E eu pensava, gente, mas isso é criança? E eu ficava com aquela confusão, se aquilo realmente era criança, elas entravam dentro de casa, elas foram destruindo tudo. Tudo. Irmãos, é o espírito do engano. Aquilo que parece inocente e não é. Presta atenção se não é isso que está acontecendo com essa geração, com a nossa geração. Irmãos, preste atenção. E eu saio daquele cenário e eu vejo as pessoas gritando, pedindo para as crianças não destruírem. Eram demônios, irmãos. Destruindo tudo que nos conecta a essa geração, sabe? Uma destruição. Os homens altos, cinturas finas, galantes, eram vigilantes, demônios, e crianças com aqueles aparelhos, demônios. E de repente eu saio dali e vou, porque às vezes o Senhor me mostra como profeta no mundo espiritual, e vou para um lugar como uma prisão, uma grande prisão. E aí era uma plataforma em U, assim.
de 2 andares. Para cá tinha um mar, sabe aquele mar tenebroso, assim, um mar. E aqui embaixo, milhares de pessoas caminhando em direção, como se fosse, sabe, aquelas plataformas que o cara vai andando aqui, vai andando. Pô, ele vai cair aqui, ele vai morrer ali, vai cair no precipício daquela água ali. Mas eu estava no 2º andar, era um aqui com as pessoas e um aqui em cima. E eu estava aqui, bem aqui no meio assim. Irmãos, eu vi uma cena assim, de uma única mulher, uma idosa, com as roupas todas listradas, assim, lembrando aqueles irmãos metralhas, lembra quem é da minha idade, tem 60 anos aí, lembra desse gibi. Só que essa mulher tinha correntes na cintura, idosa, cabelo bem branquinho, de coque. Ela trazia uma bolsa do mesmo tecido, e aí a corrente passava na cintura dela, passava no braço dela e passava na bolsa dela. E ela observava lá embaixo. Irmãos, preste atenção. Eu acordei apavorada e fui orar. E aí o Senhor disse a mim que aquela mulher velha representa a igreja de Cristo. Existe uma igreja gloriosa, irmãos, mas existe uma igreja que está fora dos padrões, fora da palavra. E a igreja já tem mais de 2000 anos. Ela nasceu na cruz. E Deus foi falando, as crianças são demônios, os homens altos, eles tinham um tom de pele avermelhado, sabe? Uma roupa avermelhado, são demônios vigilantes. Consegue entender? O arrebatamento, irmãos. E aí eu abri a Bíblia online. Ó. Já são 2 horas e 17 minutos. Eu peço perdão, tanto tempo com você aqui. E engraçado que quando eu peguei o meu telefone, que eu abri a Bíblia online, caiu em 1 Samuel 1. E eu tentava sair, não conseguia, e fui naquela luta. E aí eu consegui sair daquela tela, e entrei no aplicativo. Estava na tela do celular. Aí que eu abri o aplicativo da Bíblia. E quando eu abri, em vez de cair lá, naqueles primeiros, caiu na mesma tela que estava no print na tela do celular, que é 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que diz, então ela fez um voto e ela disse, Adonai Tisavote, se tu atentares para quão humilhada está a tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva. É Ana, irmãos, aí ela faz um voto de entregar Samuel, e faz um voto de não, que ele, lâmina nenhuma jamais virá sobre sua cabeça. O que eu entendo com isso? Vamos começar a orar pela nossa mente, irmãos. Vamos começar a nos preparar. É verdadeiro. Obrigada por me ouvir, amém. Ore ao Senhor, ore ao Senhor.